episódio número 20 do Carralcast, o podcast da influência cristã. Sejam todos bem-vindos ao Carralcast, o podcast da influência cristã. Eu sou o Alan Nascimento e hoje, mais uma vez, na parceria do meu amigo aqui ao lado, Felipe Romero. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão e parceiro Alan. É um prazer enorme, como todas as vezes eu sempre falo, estar aqui diante de vocês. E hoje o papo, com certeza, novamente, será muito bom, edificante e abençoado, né, Alan? Sem dúvida. Mas desde já, eu quero pedir para você seguir as nossas redes sociais. Clica aqui, nesse joinha, já curte esse vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque você vai ajudar muito ao nosso conteúdo ser cada vez mais expandido e cada vez mais pessoas tenham acesso ao Carralcast, o podcast da influência cristã. Nós também estamos no Spotify, no Instagram, na verdade, né? No Instagram. Sigam lá no nosso Instagram, no TikTok, no Spotify. Você também pode acompanhar o nosso programa no Spotify por vídeo e também por áudio, e no Amazon Music também. Então, nós estamos nas principais plataformas. Não é desculpa para você não acompanhar. Então, é isso, né, Alan? É isso aí. Nós estamos em várias plataformas levando essa mensagem, a boa mensagem, e trazendo pessoas que têm sido influência nas diversas áreas de atuação aí, nas áreas de influência, e também, de algum modo, inspirando você que está do outro lado. Também quero agradecer a Deus mais uma vez e a nossa equipe, né, Felipe? Exatamente. A gente não pode deixar de esquecer a nossa equipe aí, o Vitor, que está sempre aqui junto com a gente, operando aqui o estúdio. Aliás, agradecer também o Estúdio DG, Exatamente. nosso grande parceiro aqui, aonde a gente grava aqui o Carralcast, um estúdio sensacional, uma estrutura profissional. Muito obrigado aí ao DG Estúdio, ao Vitor, ao Matheus e a toda a nossa equipe, as nossas esposas que também nos acompanham, o nosso pastor, sempre nos abençoa, e a você também que está do outro lado da tela. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Roda a vinheta. Voltamos! Carralcast, o podcast da influência cristã. É uma alegria estar com você mais uma vez. Estamos de volta, Felipe, com novidades, hein? Muitas novidades. Muitas novidades. Boas novidades. Eu espero que você continue firme com a gente aqui nos seguindo, nos acompanhando, como o Felipe falou, nas nossas redes sociais. E também esse episódio, que é o 20, Felipe. É o 20, chegamos ao 20. 20º episódio. Quem imaginaria, né? É verdade. Só Deus mesmo. Só Deus. Deus já tinha visto lá na frente. Exato. Né? E estamos felizes com isso. E esse episódio, Felipe, tem o oferecimento de novos parceiros também, né? Exato. Já tínhamos anunciado alguns parceiros aí em episódios anteriores, mas nesse episódio nós temos aí novos parceiros e eu quero dizer que esse episódio tem o oferecimento desses parceiros e eu vou aqui falar para vocês quais são eles. Então, Cota Fácil, Soluções Financeiras, que é um parceiro aí que está com a gente, nos ajudando, e também divulgando o seu serviço, as suas soluções financeiras, de crédito, consórcio, seguro, financiamento e viagem. Também temos agora aí, como novo parceiro também, o Espaço Ebenezer, Podologia, aí juntamente com a profissional Joyce. Exato. Joyce Basso, uma grande profissional. Aproveitar e mandar um grande abraço para ela aí. Vou te falar, Alan, eu fui lá, ela fez um tratamento lá nos meus pés, parecia que eu estava pisando em nuvens. Ficou com o pé de bebê. Pé de bebê, né, Vitor? Então aí a Espaço Ebenezer e Podologia junto com a Joyce Bastos. Também vamos anunciar hoje aí mais um novo parceiro, uma nova parceira também, parceira mesmo, que é a Paloma Costa Fotografia, sua fotografia desde o nascimento, fotografia de parto, gestantes, infantil, festas e família. Então, esse episódio, que é o 20º, tem o oferecimento de todos esses parceiros. O Felipe vai anunciar mais 2 novos parceiros aqui com a gente também. Exatamente, Também está com a gente a Liza Beauty. A Liza, ela trabalha com estética e cuidados pessoais, principalmente para mulheres. Então, você que quer transformar o seu rosto através da beleza de forma natural, clica aqui, a gente vai deixar aqui todos esses parceiros nós deixaremos aqui o Instagram, as redes sociais na nossa descrição, e também você pode escanear o QR Code deles aqui, A Liza, ela trabalha com procedimentos e também dá cursos de nanofio,
de lash designer, é isso? Lash designer. Isso aí, hein? Ela é lash designer e também laser, né? Ela trabalha com laser, remoção de tatuagem. E também limpeza de pele. Se você deseja fazer uma limpeza de pele, ficar com pele de bebê, não igual a minha, mas igual a da minha esposa, né? Talvez não, com certeza. Procura lá, Liza. E também está com a gente nessa parceria a Lavanderia da Cidade. A gente já falou aqui sobre a Lavanderia da Cidade. Roupa suja não se lava em casa. É isso aí. Eles estão com uma promoção, gente, mês de férias. Você levando até 50 peças, até as 10h30 da manhã, você paga só R$40 e retira no mesmo dia, no final do dia, tá? Lavagem e secagem. Então, você leva até 10h30 da manhã lá para eles e no mesmo dia, no final do dia, você retira suas roupas limpas e secas até 50 peças por somente R$40. Eles estão lá na 11 de junho, número 96, loja 5. Vai lá que a dona Carmen com certeza vai atender vocês da melhor forma possível, né? É isso aí, sensacional. Então, como o Felipe já falou, as informações estarão aqui, né, no vídeo, onde você vai estar assistindo aí. Você também não se esqueça de segui-los nas redes sociais, é importante. Exatamente. E manda uma mensagem lá, diga que você viu aqui no estúdio, com certeza eles vão dar um desconto, vão fazer algo diferenciado para você que é seguidor e está aqui na audiência do Carrocast, podcast da Influência Cristã. Maravilha, né, Felipe? É isso aí. E hoje nós temos um convidado aí. Esse cara é fera, né? Esse é fera. Tem testemunho para contar. Tem, gente. A gente já ouviu aqui nos bastidores, né? Na conversa. É isso aí. E outra coisa, né, Felipe? De uma área também diferente, né? A gente tem falado com pessoas de diversas áreas, né, de atuação, e essa área também é uma área importante no mercado internacional, aonde muitos cristãos estão inseridos e atuando e em posições de liderança, em posição de gestão, né, tanto comercial como operação, e é uma área que significa muito para o nosso país, que movimenta bilhões. Para a nossa região, para a nossa região, né? somente, que é o maior coração, porto, né, da América Latina. Exatamente. Então, vou deixar você aí anunciar aí nosso hoje convidado. Nós estamos aqui com o Flávio Oliveira. Flávio, que é missionário, empreendedor, lutador também, né, Flávio? Isso aí. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, a gente sempre começa perguntando, né, para a gente abrir o nosso bate-papo, sobre a sua conversão. Como é que se deu a sua conversão? Você nasceu em berço evangélico? Quando que você teve a sua primeira experiência, assim, de fato, com o Espírito Santo, que você, né, falou, nossa, agora fui pego. Agora é a hora. Agora, cara, Felipão, obrigado por estar aqui junto com vocês, e eu vou te falar que a minha conversão não foi nada convencional. Não foi, como eu posso dizer para você, eu não nasci no berço evangélico, meus pais não são cristãos, minha família não tem base cristã, evangélica, claro, né? Somos de igreja católica e tudo mais, mas a minha conversão surgiu em 2015. Esse ano fez 10 anos em janeiro, fez 10 anos que eu fui encontrado por Jesus e eu sou apaixonado por ele por esses 10 anos. Minha conversão foi basicamente, em 2015 eu estava procurando alguma religião. Na verdade, minha vida foi uma loucura total, e eu comecei a procurar uma religião, procurar alguma coisa, sabe quando tu sente sente um vazio dentro de você, tu fala assim, preciso procurar alguma coisa. E eu não sabia o que era, e eu não sabia também para onde correr. Aí eu comecei a falar assim, poxa, eu acho que deve ser alguma religião, alguma coisa do tipo, sabe? Eu não quero ir na igreja católica, não quero, mas então vamos ver o que eu vou fazer. Em 2015, eu listei N seitas e religiões, Aí eu coloquei lá. Possibilidades. Né? Exato, várias possibilidades. Pra você ter noção, eu coloquei a seita do Bob Marley, depois que eu assisti o Fantástico, foi em 2015, o Fantástico aquela Glória Maria, que foi lá na Jamaica, um negócio assim, alguma coisa do tipo. Ela falando da seita do Bob Marley, eu coloquei lá, vou visitar, ver se em Santos tem a seita do Bob Marley para poder ir. Aí eu falei assim, depois eu parei e falei, caramba, eu não fumo maconha, velho, sabe? Não uso nada dessas coisas. Então, não faz sentido. Aí eu falei, eu sempre tirava sarro, desde menino eu sempre tirei sarro da galera que ia pra igreja.
E eu falei assim, pô, vou dar uma oportunidade. Olha com a minha cabeça, vou dar uma oportunidade pra esse Deus dos crentes aí. Mas se começarem a gritar dentro da igreja, eu, saio fora. Fui um culto, gostei. O que me é isso que eu falo, é muito importante, né? Quando uma igreja é bem estruturada, o louvor atrai, né? Sim. Eu cheguei dentro da igreja, o que me atraiu, o que me chamou a atenção foi o louvor. A galera cantando muito bonito, tocando muito legal. Eu falei assim, pô, legal, tem música ao vivo, então vou falar, pô, show. Aí eu gostei, quis ficar. Aí eu fui um culto, fui em 2 cultos, 3 e tal. Do nada eu percebi que eu comecei a estar ser um compromisso. Sim. Domingo estar na igreja. E nisso eu não sou um cara envergonhado, porém eu senti uma vergonha de levantar a mão para confessar a Cristo, sabe? Aí chegou no momento, no final de um culto, eu cheguei e falei para um amigo conhecido, que eu falei assim, pô, eu quero aceitar Jesus e tal. Eu não fui lá na frente porque eu tive vergonha. Aí esse amigo meu, essa foi uma moça, essa moça, uma líder de adolescentes, salvo engano, ela me chamou, levou no pastor e falou assim, eu quero aceitar Jesus, mas tem que estar com vergonha. Pô, ele me levou num corredorzinho do banheiro, ela tá com vergonha? Então vem aqui. Ele levou num corredorzinho do banheiro, ajoelha aqui e tal. Eu ajoelhei, ele orou por mim. Desde então eu comecei a buscar mais de Jesus. E cara, é muito legal isso, que no início da minha conversão eu comecei, eu me apaixonei ao ponto de falar assim, cara, eu me encontrei. Sabe quando você se encontra em algo, você se sente pertencendo a algo, essa é a palavra. O vazio, tem a música nova agora da Juliane Souza, sabe? Literalmente, o vazio que havia em mim foi preenchido. Então, eu não dei oportunidade para nenhuma outra religião ou seita ou qualquer coisa que eu tinha listado naquela lista de umas 50. Não fazia sentido. Mas naquelas 50 religiões eu não procurei mais nada. Tava numa busca. A tua lista era uma denúncia de uma busca desesperada por algo, né? Exato. Ainda bem que você foi encontrado rápido por Jesus. Foi levado rápido à verdade, né? Exatamente. Cara, e eu tinha 19 anos. Tinha 19 anos. Pô, a galera com 19 anos hoje, se na minha geração e na época, o pessoal, que a gente conversava, todo mundo tinha esse vazio, né? De tipo, pô, o que eu vou fazer? Quem eu vou ser? Porque tu tá saindo tá transicionando, e nessa toda a transição tu acaba tendo alguma confusão dentro de você, ou mental, ou acaba tendo, nas transições, acaba tendo alguma coisa que você se preocupa e tal. É uma fase perigosa, porque muitas pessoas nessa fase, da transição da vida ali, final de adolescência para o começo de uma vida adulta, elas vão para alguns extremos perigosos, né? Exatamente. Aí vão para aqueles extremos de viver uma vida sem regra, E aí alguns se perdem nesse caminho. Exato. Né? A gente fala bastante sobre isso, inclusive em relação aos adolescentes, né? Aos adolescentes. Porque o adolescente em si, por experiência própria nossa, precisa fazer parte de um grupo. Ele sente a necessidade de fazer parte de algo, de um grupo. Somos pertencentes. Nós precisamos sentir pertencentes. Realmente é isso. Eu preciso pertencer a um grupo. Caramba, eu pertenço a quem? O que eu faço? Quem eu sou? Muitas vezes a gente fala sobre influência. Nós falamos sobre influência, mas a real influência é onde você está. Aí você influencia o seu ambiente, mas o ambiente te influencia e tu acaba meio naquele ciclo. É uma troca. Exato. Aí se tu tá num ambiente onde te influencia para coisas erradas, cara, a tendência é só você se perder, e mais difícil você se encontrar novamente, sabe? Sim. Cara, e é engraçado porque... É engraçado não, né? Eu costumo dizer que são Jesuicidências, porque eu tive uma experiência de aceitar Jesus bem parecida com a sua, né, Alan? Sim. Foi um discipulado, assim, numa conversa com o Alan, né? Em frente ao banheiro. Que massa. Eu aceitei Jesus porque eu não tinha entendimento de que eu precisava confessar, fazer um gesto, né? Ter essa atitude, né? E ali nessa conversa também, o Alan, já aceitou Jesus? Eu falei,
Eu acho que já. Também veio do contexto católico e tal. Eu acho que já é engraçado pra caramba. Eu tô aqui, tô conversando contigo, tô vindo pra igreja. Já tô vindo aqui. Tá tudo certo. Mas é aquilo que a Bíblia fala, né? Se confessar isso com a tua boca, que o teu coração crê e tal. Então, é bem parecido. Na verdade, parecido com a tua experiência. É quase igual, pô. O teu foi pela vergonha, mas o meu foi por falta de entendimento ali na hora, né? É porque, assim, cara, quando chegou aquele momento de você ter que levantar a mão, você ir na frente, é isso que acontece hoje em dia. Eu acredito muito que é isso que acontece. O inimigo te trava tanto, soltando várias setas sobre você, que acaba fazendo com que você não saia. Você acha que as pessoas que estão à sua volta te faz ficar com vergonha, elas vão te acusar, vão te julgar, vão falar alguma coisa de você, e não é nada disso. São muitas coisas que acontecem nesse momento. Tem essa questão, obviamente, sobre todas espiritual, porque você está no momento de decisão e de rompimento com relação ao mundo espiritual, do mundo do reino das trevas para o reino da luz, e aí há várias setas nas emoções, na mente, dizendo que você... E, obviamente, você não é digno, é o que você fez, e, obviamente, a gente sabe que a salvação é pela graça, por meio da fé, e aí o inimigo trabalha essas questões na mente das pessoas para que elas não consigam tomar uma decisão pública, né? Pública. Sim. Mas a pessoa já tem internamente, já decidiu, mas não consegue externalizar isso, e também por esses fatores. As pessoas estão do meu lado, pô, meu amigo que veio comigo, o fulano de tal, que mora no bairro, da igreja que me conhece do bairro, como que vai ser? Já sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz no verão passado, sabe o que eu fiz no verão passado. Então, há uma série de coisas que acontecem dentro da pessoa mesmo, isso é fato. Que acabou bloqueando ela. Sim. Aí comigo, esse bloqueio não me fez ir lá na frente. Uhum. Mas eu me arrependo hoje de, poderia ter ido lá na frente, sabe? Mas olha, isso é muito cultural, porque o exemplo do Felipe e de tantas outras pessoas, isso é uma cultura que foi criada de que a pessoa precisa ir na frente num determinado momento do culto, para que ela... É lindo, é válido, perfeito. Sim. Mas não é uma regra. Nem deve ser uma regra. E aí, porque essa cultura foi muito forte, foi estabelecida há muito tempo, ficou muito forte, as pessoas acham que só se deve acontecer nesse momento ou se fazer nesse momento. Então, assim, conduzir a pessoa a confessar a Cristo pode ser feito dentro de um ônibus, dentro de um Uber, na frente do banheiro, no leito do hospital, no corredor do salão da igreja. Exato. Enfim. Mas exatamente isso. Mas quando você começa, na tua cabeça, tu acha que tu vai acompanhando e tu olha aquela onde o apelo que acontece, é feito, aí tu acaba falando assim, poxa, se eu não fizer, se eu não for, tu coloca vários e se, aí tu acaba não fazendo e acaba ficando nesse... O ambiente é muito propício, aquele ambiente de graça, aquele ambiente espiritual, né, de adoração, da ministração da palavra que já foi ministrada, já foi conduzida ali, então o ambiente é muito propício. Mas não é uma regra, né? Sim. Obviamente que essa atmosfera do culto acontecendo, ela te propicia a tomar essa decisão e te encorajar para uma decisão. Porque tu vai... é aquela famosa frase, se ele for, eu vou também. Precisa ter um corajoso, primeiro. Depois do primeiro, o resto... Exato. E aí, Flávio, para quem não sabe, eu e o Flávio, nós fizemos parte da turma da EMU, né? Da Escola de Missões Urbanas. Foi em 2018 para 2019? Felipe. Ixi, eu sou péssimo com data, eu não sei. Felipe, mas eu sei que não o que eu quero dizer é que eu tive... minha conversão se deu também ali em 2015, 2016. Sim. Eu desci as águas em 2 de abril de 2016. Eu desci em 3 de abril de 2015. Aí, ó, tá vendo? Foi nessa época. O meu foi no mesmo ano de conversão. Sim. E aí, cara, eu lembro que quando eu me converti, assim, de fato tive minhas primeiras experiências com Jesus, eu queria mais. Contigo, eu acho que não foi diferente, né, Flávio? É bom, cara, é bom demais. As primeiras experiências com Jesus, tu acaba querendo... Pô, você tem noção, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Eu tava lendo porque todo mundo lia. Mas aí quando tu começa a entender... Aí eu começava a incomodar os amigos da igreja que tinham mais tempo. Eu mandava mensagem para eles, mas por que tá acontecendo isso aqui? Porque
por que Jesus falou desse jeito? Poxa, o que tá acontecendo aqui? Pô, tinha um camarada meu, o Clécio. Pô, eu até falo o Clécio. Esse cara, ele trabalhava de madrugada. Ele quase não trabalhava porque ele ficava direto comigo, só me explicando, conversando comigo, me instruindo. Porque tu acaba... Quando você é novo na fé, você começa a ter sede e fome para entender e conhecer mais de Jesus. Quando mais você conhece, mais ele se revela. Então tu acaba querendo mais. Aí você precisa ter alguém. Eu senti a necessidade de ter alguém para me auxiliar, para me explicar. E esse cara, ele... Sim. É o que nós chamamos de discipulado, né? Exato. Discipulado é necessário. Sempre foi, sempre será. Exato. Ele era um cara que eu falava assim, mas eu tô aqui, eu tô lendo, mas eu não tô entendendo absolutamente nada. Eu não consigo gravar um versículo. Que nem vocês gravam tantos versículos, eu não consigo gravar nada. Sim. Aí ele começou a falar, começou a explicar. Tem coisa que até hoje estou tentando entender. Principalmente quando lançam umas perguntas, né? Aquelas perguntas. Exato. Né? Poxa, aí tu começa. Aí eu comecei a entender, aí eu comecei a ter experiência com Deus. Na minha cabeça, a minha maior dúvida quando eu comecei era por que as pessoas falam em línguas estranhas. Eu achava sensacional isso, mas ao mesmo tempo que eu achava sensacional, eu falava assim... Queria uma explicação lógica. Como que elas fazem isso, velho? Por que elas fazem isso? Como? O que elas sentem fazendo isso? O que passa dentro delas para elas estarem falando em línguas? Aí eu perguntei para esse meu amigo, ele falou assim, cara, a única coisa que eu posso te fazer, a gente precisa buscar. Para tu entender, você precisa provar. Então você precisa buscar o Espírito Santo. Sim. Porque tentar explicar de forma lógica e natural algo que é sobrenatural é difícil. Então, é complicado. As pessoas vão tentar explicar, mas nunca vão conseguir chegar. Porque é algo espiritual, né, cara? É absurdo. Aí ele falou assim, só vou te falar uma coisa, busca ao Senhor. Busca se você quer provar disso, se você quer viver isso, busca. Aí eu falei, tá bom. Então, e aí foi, né? Era madrugada atrás de madrugada. Porque quando eu me converti, eu acho que... Não sei se foi rápido a minha conversão para o ponto de eu querer buscar mais de Deus e querer falar mais dele e querer propagar o evangelho. Sim. Que quando eu entendi essa necessidade, quando eu entendi que eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu busquei ao ponto de falar, pô, Espírito Santo, me batiza, porque eu quero provar disso, eu quero te conhecer mais e tal. Aí eu fui batizado em julho, salvo engano. Eu fui batizado em julho, dentro do ministério no qual eu era. Eu fui batizado, o pastor orou por mim lá e tal, fui batizado. Aí depois disso já desci as águas. E a minha oração sempre foi, eu não quero ser uma influência velha, eu não quero ser um pastor velho, eu não quero cumprir o meu chamado sendo velho. Não que um senhor não possa cumprir, mas eu não quero cumprir o meu chamado tendo uma idade avançada, porque eu não vou ter o gás que eu tenho hoje, eu não quero ser um chato. Quer aproveitar o gás. Exato, porque tinha um pastor na igreja, ele era bem senhor e ele era meio chatão. E tipo, eu não quero ser um chatão que nem ele. Eu não quero... O Vitor tá rindo lá. Eu não quero... Imagina, tu fala, cara, chatão, jovem, não faz isso, não faz aquilo. Tu sabe, são aqueles caras chatão. Eu não queria, a minha cabeça era, eu quero ser um jovem porque eu vou ter uma vida para gastar, eu vou conseguir influenciar uma galera, vou conseguir trazer uma galera da minha idade, eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam que se eu conseguir chegar, conhecer Jesus e ser atraído por ele, as pessoas também, qualquer um consegue. Pode. E assim, eu não vou te falar que eu tenho uma vida, minha vida era, nossa, eu era um baita de um cara. Não, pior, eu era um testemunho de, nossa, eu sou o cara que eu roubei, matei, trafiquei. Nada disso, sabe? Eu não há nada disso. Eu simplesmente... Não é um ex-nada. Não sou um pesadão, né? Exato. Um ex-nada pesadão. Eu sou um ex-maluco que ficava, precisando fazendo uma lista de religiões e seitas. Eu não sou... Tu não coloca lá, eu sou um ex-traficante que fui convertido porque se eu não saísse do tráfico eu não ia morrer. Não. A minha conversão foi porque eu
precisava de alguém, eu me sentia um vazio, eu precisava de alguém. E esse alguém era Cristo. Sim. Esse alguém era Cristo. E foi ele que me preencheu. Ponto. E às vezes as pessoas acham que você precisa ser um ex-algo. Eu só vou para a igreja quando eu parar de... Tem essas argumentações eu mesmo. Ainda, eu fumo e tal. Quando eu parar, eu vou procurar... Não precisa ser ex-nada, gente. Então, a gente não precisa ser ex-nada, né? Você precisa simplesmente... Para aceitar Jesus é não ter Jesus. Esse é o único requisito. Exatamente. Né? As pessoas ficam procurando, né? Na verdade, se agarrando a esse argumento de que, não, quando eu parar de fazer isso, quando eu deixar de fazer aquilo, quando eu mudar isso, aí sim eu vou, né? Eu vou para a igreja, vou conhecer a Cristo, servir a Deus. E na verdade não é isso, né? Mas, Felipe, o Flávio falou agora há pouco uma palavra que tem tudo a ver com o Carral, que é sobre influência. Um dos objetivos e pilares do Carral é falar sobre a influência cristã e como essa influência cristã atua nas diversas áreas. E a gente sabe que você trabalha hoje no mercado, como nós já falamos no início do Carral, que é o mercado do comércio exterior, um mercado muito importante para a economia mundial, sobretudo para a economia do Brasil. E como que funciona? A gente sabe que o mundo do business, dos negócios, existem várias tratativas, vários acordos, venda, negociação, funciona de uma forma violenta no sentido de ser bem frenético e pesado. E como que funciona estar dentro desse ambiente, dentro dessa arena de negócio, fazer o que tiver que ser feito dentro da legalidade, dentro do que a lei manda do comércio exterior, e fazer bons negócios, mas sem colocar em risco princípios, a fé, né, o testemunho. Como que você está quanto tempo nesse mercado e como que trabalhar essas questões dentro do mercado para a gente entender um pouquinho? É difícil. Não vou falar para você. Como acredito que em todos os mercados, em todas as frentes, seja muito difícil você se manter e ter uma conduta cristã. Mas é difícil, mas não é impossível. Sim. Manter princípios é difícil, porque muitas vezes vem ofertas, ofertas absurdas e tentadoras. Ainda mais no mercado internacional. Tá? Vem ofertas realmente extremamente tentadoras. Mas aí entra o teu princípio, entra quem você entra quem você serve, entra muitas coisas e tu acaba olhando e falando assim, poxa, eu posso me adiantar hoje aqui, mas amanhã não durmo tranquilo. Exato. Tu não chega em casa, eu tenho 2 filhos, eu não olho meus filhos, eu não dou um beijo na minha esposa, eu falo, não vou falar assim, vão olhar pra mim, se eu fizer algo de errado, aí eu vou ficar pensando, poxa, que exemplo que eu tô dando para meus filhos, que exemplo eu tô dando para minha esposa, que sacerdote eu estou sendo dentro da minha casa. Exato. Isso aí. Entende? Então, esse mercado é um mercado que te oferece muitas coisas onde se você não tiver a cabeça centrada em Cristo, o coração voltado para Ele, você se corrompe. Mas é um mercado também assustador, onde você consegue influenciar e ser um cristão. Sim. Onde você consegue fazer diferença. Pra você ter noção, hoje nós temos um centro de distribuição aqui em Santos, onde nós importamos partes e peças de maquinário, trator, caminhão, nós trazemos aqui para Santos e fazemos a distribuição para o Brasil. E toda vez que eu entro na empresa, eu oro e falo assim, Senhor, aqui é pra gente, eu quero que essa empresa, eu quero que este lugar influencie pessoas, influencie vidas e ajude pessoas, não seja só um lugar pra gente vir e ganhar dinheiro. Sim. Porque você só ganhar dinheiro, o dinheiro em si não é só papel. Não satisfaz, Não, o dinheiro é só papel. Então, o dinheiro ele precisa ser um meio para algo. Ele é meio. Ele é um meio para algo. Então, as pessoas que entrarem aqui, os prestadores de serviços, o prestador de serviços, os funcionários da empresa, eles sejam tocados e transformados. Eles consigam transformar a sua casa, consigam transformar a sua família. Eles consigam fazer... propósito, né? Exato. Eles consigam fazer com que a sua vida seja transformada de fato. Porque eu vou contar um testemunho breve que aconteceu na empresa. Foi um rapaz que trabalhava lá com a gente. Ele passava por algumas coisas pessoais. Sim. E eu falei uma palavra para ele. Tu sente o ambiente. Quando você é sensível no espírito, você acaba sentindo o ambiente. Aí você acaba, poxa, tá acontecendo alguma coisa. Eu chamei ele na minha sala e falei, o que tá acontecendo?
tô sentindo que tá... O que tá acontecendo? O ambiente não tá normal como ele costuma ser. Aí ele falou, puta, o problema assim, assim, assim. Ele começou a falar, ele abriu a vida dele, e do nada ele começou a falar e chorar na minha sala. Começou a chorar, pô, tá difícil, não sei o quê. Eu vim com uma palavra de conselho, uma palavra... bem uma palavra pastoral pra ele, sabe? Não, calma, que vai mudar a situação, não sei o que e tal. Vamos lá, mas não pode perder o foco, você não pode deixar os seus sonhos e objetivos pra lá, e por conta de um problema e tal. Fui aconselhando ele, que ele passou 2 semanas, ele falou assim, poxa, obrigado pela palavra que você me deu, obrigado por me ajudar, obrigado, porque eu não sabia o que fazer. Sim. Com a situação. Tu deu um norte ali pra ele. Eu dei um norte pra ele, ele conseguiu botar a cabeça num lugar e continuar. Aí eu falei, é sobre isso que que a empresa precisa. Lógico que ninguém sobrevive somente de palavra, mas quando nós servimos... Até porque é uma empresa. Exato. Mas nós servimos a um Deus que é um Deus que supre todas as necessidades. Então, é uma fazer parada... dela um meio também de glorificar Deus e servir as pessoas. Exato. E a gente pode pensar o seguinte, pessoas quando elas estão em posição de gestão, de liderança, né, o gestor da empresa, ou está numa função, um cargo de liderança e comando na empresa, ela tem mais possibilidade de fazer o que você estava falando, que fez com um funcionário, com um colaborador. Mas isso também não pode ser uma desculpa para aqueles que estão na base, no chão de fábrica, né? De testemunhar quem Deus é e nas oportunidades que tem de revelar Jesus através de um conselho, de um direcionamento. Por que eu falo isso? Porque às vezes Deus dá a empresa para as pessoas, dá a possibilidade delas crescerem, expandirem, terem seus próprios negócios, e elas ficam em cima do muro nesse momento que poderia ser usado para apontar para Cristo. Então, exemplo, eu estou aqui, aí Deus fez a gente crescer, aí daqui a pouco eu vou começar a falar assim, mas não dá para falar muito de Jesus, não dá para misturar muito porque tem os negócios, vai afugentar o cliente, tem gente que não vai gostar. Exemplo disso foi a própria Laisa, que ela testemunhou no episódio, ela teve aqui, ela falou, não, eu deixo o louvor lá tocando lá enquanto as clientes estão chegando, estou escutando o louvor. Baixinho, aquele som ambiente, mas é o louvor que está tocando, porque ela entende que a empresa dela é um lugar também para glorificar Deus. Sim. É isso, e ponto. Né? Exato. Então, cara... Você precisa disso. É isso, a gente precisa fazer com que... Não dá para arrancar de nós. Não dá, quem nós faz somos. parte. Tem que fazer parte de nós, está dentro de nós. Nós, como a palavra diz que nós somos enxertados na Isso, videira. Na então, videira. Somos parte. Nós estamos na videira, então é isso aí. Não faz sentido nós estarmos... Aí no ambiente empresarial, no ambiente de negócio... Eu saio da videira, calma aí. Na roda de negociação, negociar contrato, negociar o serviço... Não, peraí, vou tirar agora aqui eu vou... Aqui, exatamente. Eu vou cantar a cartilha dos caras aqui, né? Pra me dar bem. Exatamente. A gente sabe que existem as questões de lucratividade, de valores. Tá perfeito, tudo bem dentro do que manda a legislação, da legalidade, da moralidade. Tranquilo. Que é o normal, né? Normal. Que é o negócio, mercado. Você só não pode infringir os seus princípios, como nós falamos algum tempo atrás. Você não pode isso. Somente isso. Parâmetros. Acabou. Claro, que eu não chego num cliente e saio falando pra ele, pô, quer aceitar Jesus? Nunca na vida. Não tem como. Não. A tua atitude, a tua vida. A tua mensagem. A mensagem não é só por palavras, né? Exatamente, não preciso nem... As pessoas acabam conhecendo você pelo seu jeito de falar. E do jeito de tratar, do jeito de se comportar, do jeito de conduzir as coisas. Do jeito, né, de responder as coisas, dar respostas. Para você ter noção, hoje eu tenho esse centro de distribuição que nós temos aqui, o rapaz que está comigo, ele era um cliente meu, para você ter noção como é que são as coisas. Eu trabalhava numa empresa, aí esse rapaz ele era um cliente dessa empresa, ele precisava de uma pessoa para cuidar da parte de gestão do comércio exterior para ele, de compra e venda, negociação e tudo mais. E esse cara, ele precisava disso e eu tava para sair dessa empresa e ele falou assim, pô, você não quer fazer para mim? Você me atende tão bem, você é atencioso,
Quando eu precisei eu tive dúvida, você veio, tirou minhas dúvidas e tudo mais. Aí eu falei, não, pô, vamos lá, tudo certo. Com esse cara, eu trabalhava com ele, recebia por processo. Era um valor estipulado por processo. E a gente foi criando relacionamento, aí ele começou a passar, pô, não, vamos lá, vamos começar, vamos expandir os negócios. Aí ele começou trazendo uma caixa. Aí nessa caixa que ele trouxe, aí a gente começou a conversar, e mudou para uma caixa, aí mudou para uma maior, aí metade de um container. Aí ano passado a gente trouxe só em 6 meses 10 containers. Legal, hein? 10 containers só em 6 meses. Então, e hoje, aí no final do ano passado nós montamos o centro de distribuição aqui em Santos. Para você ver como que é eu era um cara que prestava serviço para ele. Sim. E hoje nós somos parceiros, e hoje hoje nós trabalhamos juntos. Sim. E tendo qualquer outro negócio, a gente está ali, alinhado um com o outro. Inclusive, a gente sabe que os desafios estão em todas as áreas, todas as profissões e tudo. A área de comércio exterior não é diferente. Conta, assim, alguma experiência que você teve, Flávio, desafiadora, algum testemunho que você teve. Eu sei que você esteve na China um tempo desse, né? Sim. Para buscar novos negócios. Eu estive na China de novembro. Eu cheguei em novembro na China e saí em dezembro. Fiquei quase 20 dias na China. Sim. Foi 20 dias. Foi 17 dias na China e 3 na Inglaterra. A gente ficou nesse período. Aí aproveitou um pouquinho da escala para passear, né? Claro, aí foi uma escala boa. Mas eu tenho um testemunho com isso. Em 7 anos atrás, 2024, há 7 anos atrás de 2024, eu recebi uma palavra profética na igreja. Um pastor chegou e falou para mim assim, olhou para mim, eu tava com uma blusa verde, ele falou, Hulk, Deus vai te levar pro outro lado do mundo e você não esquece de mim. Não esquece de mim. Lembra de mim, que eu tô. Lembra desse pregador, porque você não vai nem lembrar meu nome, mas você lembra de mim. Lembra desse pregador que quando você estiver lá. 7 anos depois, eu pisei na China. 7 anos depois, assim que eu pisei na China, vi essa palavra no meu coração. E literalmente, eu não sei nem o nome do pregador, velho. Esqueceu o nome. Eu esqueci o nome dele, velho. Aí eu falei, caramba, que coisa incrível. Aí eu passei esse período na China e tudo mais. Voltei pro Brasil. Nessa que eu voltei pro Brasil, eu peguei minha Bíblia, porque eu anotei na minha Bíblia, na primeira Bíblia, quando eu me batizei, quando eu fui batizado do Espírito Santo, e eu anotei essa palavra profética. Aí quando eu abri a Bíblia e eu comparei as datas, era o mesmo dia. No mesmo dia que estava marcado lá, foi o mesmo dia que eu fui que eu estava na China. Eu falei, que isso? Era Deus mesmo. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Literalmente era Deus, sabe? E quando eu cheguei na China, eu falei assim, cara, é surreal o lugar. É um lugar diferente, inovador, onde você chega, você olha, você respira negócio, sabe? Você tropeça... Pra sua área é absurdo, acredito eu. Porque hoje aqui no Brasil eu auxilio algumas empresas também a comprarem da China, né? Sim. O auxílio eu tenho algumas pessoas que estão lá, alguns parceiros que estão lá na China, que eles fazem busca de fábricas e tudo mais, buscam fábrica, buscam produto, validam. Então a gente buscam desde a porta da fábrica, a gente consegue cuidar da operação todinha até a entrega desse produto na porta da empresa, aqui no Brasil. Então, tu acaba olhando para todo lugar que eu andava, eu olhava e via negócio. Eu percebi, eu lembrava assim, pô, o cliente tal ia gostar muito se ele tivesse essa oportunidade. Sim. Aí o fulano precisava daquilo e tal. A gente acaba montando, pensando nas pessoas, tu acaba olhando, cada lugar que você ia, você olhava uma situação, olhava uma oportunidade de negócio. Foi parte da missão, né? Quando você recebeu a palavra, você imaginava que seria trabalho? Não jamais. Imaginava, né? Porque você é lutador também, né? Felipe, jamais. Na época que eu recebi a palavra, eu achava assim, nossa, eu vou entrar na seleção brasileira, porque eu sempre lutei judô.
vou entrar na seleção brasileira de judô, eu vou viajar o mundo inteiro lutando judô e tá tudo certo, vou fazer isso porque eu amo e tal, não sei o quê. Mas Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Exato. E a pergunta que não quer calar, descobriu quem é o pastor? Não sei, até agora. Não. Eu tentei procurar. Fez um rastreio, pelo menos. Eu tentei procurar. Então, ó, se você é o pastor que profetizou eu acho que nem sobre a ele vida do lembra. Flávio. Porque foi um culto de Se ele- missões. Ah, então Ele não era daqui. Ele não era da igreja. Ele não Mas era era crente. era de outra igreja. Era. Opa, se ele não fosse crente, ele foi usado por Deus naquele Usado, momento. Mas assim, eu não lembro nem o nome dele. Aí eu pergunto pro rapaz que levou ele lá, ele me chama de judoca. Ô Judá, eu trouxe tanto pregador aqui que eu nem sei quem é esse daí. Eu falei, legal. 7 anos atrás, né? Não, legal, mas é Não um faz testemunho sentido. muito legal, né? De receber Isso aí. uma palavra assim. E Deus te levou para fazer missão lá, né? Na China, né? Exato. Através Deus- dos negócios, Deus é bom através da demais. empresa. Fora a experiência, né? Sim. A experiência Surreal. de pisar num país gigante daquele lá, com tantos negócios que movimentam também trilhões aí no mundo inteiro. É um país que é um país que você chega, no seu horizonte você só vê carro. Aí você já assistiu aquele desenho? Já assistiu Tartaruga Ninja? É, Os caras estão todos no subterrâneo? bueiro. Exatamente assim. A China, ela é subterrânea. Tu entra lá, tem um buraco pra tudo quanto é lugar. Tu anda no subterrâneo da China. Caramba, É surreal. Olha o legal. Vitor com vontade de ir, ó. É eu surreal, também, é eu tô doido pra ir surreal. pra China. Assim, é uma experiência que se você tem a oportunidade, vai. É uma cultura diferente, são pessoas diferentes, é um ambiente diferente, é um ambiente que te faz querer assim. Tu começa a olhar dentro da China, você começa a olhar e ver negócios. Tu olha pra lá e fala assim, poxa, isso daqui não tem no Brasil. Como nós estamos num país que tá buscando ser um país desenvolvido, que está longe disso, então tu acaba olhando Tudo com uma tudo, grande sim, vê oportunidade. uma oportunidade. É. Tudo você vê uma oportunidade. Sim. Legal. Tu tropeça, tu oportunidade. Ó, a gente pode ir pra China e passar em Portugal, né? Pra visitar nossos irmãos Adilson e Isso aí. Ariana. É, Aí, ó, Deus, teus filhos estão prontos. Leva Deus. pode ser, porque às vezes tem escala em Portugal, Sim, sim. acredito que Mas tem. também não reclamaria, não. Dá pra sair na Inglaterra, Também, Oh. também. Onde Deus quiser me levar, né? É isso aí. muito vou te bom. E falar. da família? Eu não gostei muito ô, da Flávio, eu não gostei muito da Inglaterra, não. Prefiro. é mesmo? Ah, Meio frio. É, Se bem que muito eu tô vendo, cinza. Acredita? cinzento chove mesmo. muito lá. É, Chuva muito direto. cinza. Isso mesmo. Mas, Flávio, eu sei bem dos desafios que é ser o sacerdote do lar, ter a sua família, ter uma vida ministerial, empreender, né? Conta um pouquinho como é que você tenta equilibrar isso aí, a loucura que nem a gente fala popularmente. É difícil. Porque assim, hoje eu sou casado com a minha esposa, se chama Heloísa, tenho 2 filhos, o Mateu e a Antonella. Inclusive o Mateu é xará do teu filho. É, pô. A Antonella também. A Antonella também. É, a minha mais velha é a A Antonella. Antonella, olha aí. Tá vendo? Olha aí, Felipe. Ó, aí, meus filhos, meu filho tem 2 anos, minha filha tem 1 ano, minha esposa tem 26. Esqueci, ó. Nós somos uma família que buscamos andar alinhados, sabe? Sim. A gente sabe que não é fácil. Não somos perfeitos. Desculpa. Nós não somos perfeitos. Nós erramos em algumas coisas, damos atenção, prioridade em algumas áreas e deixamos um pouquinho outra de lado, mas assim, a gente tenta equilibrar tudo da mais perfeita ordem. Sim. Claro, a gente tem que colocar sempre aquela prioridade, né? Deus, você, família, Sim. trabalho, tem que colocar tudo. Você tem que. Eu me coloco às vezes acima da minha família porque eu preciso estar bem para Sim. minha família estar bem também. Aí, exato, a hierarquia que a gente leva, eu preciso estar bem, coloco Deus em primeiro lugar de tudo, Sim. porque se não fosse Deus, não seria nada. Eu me coloco depois, um pouco acima da minha família, por quê?
Eu preciso estar bem, ter uma mente boa, uma Sim. vida boa, uma saúde boa, para poder proporcionar para minha família algo melhor ainda. Sim. Então eu coloco eu, minha família, aí vem o ministério, vem toda a parte onde a gente precisa servir ao Senhor, a gente precisa servir na nossa igreja local, Sim. porque nós não somente servimos na igreja, nós servimos em todo ambiente, sim. mas precisamos servir na nossa Fazer igreja parte da local, fazer comunidade, parte da nossa igreja local. Hoje eu sou missionário, sou líder de jovens lá no nosso ministério. E conciliar tudo, aí o que eu estou dizendo, às vezes acaba ficando uma ponta Sim. solta, mas a gente busca um equilíbrio para poder tentar responder a tudo e a todos. Às vezes o WhatsApp do telefone não para, às vezes a gente não consegue, mas a gente tem que ter algumas prioridades. Assim, hoje eu entendo que com meus filhos e a minha esposa eu não posso deixar absolutamente nada faltando para Sim. eles, ou não estou dizendo só financeiramente, Sim, sim. eu estou dizendo como presença, como sacerdote. exato, mesmo. porque se a gente deixar a nossa família, que é a nossa primeira igreja, eu entendo que a minha família é a minha primeira igreja, Sim. o meu primeiro é o meu primeiro ministério, onde eu preciso levar, são eles que eu preciso cada vez levar mais perto de Jesus. Se eu deixar eles, se eu der mais atenção ao meu trabalho, não der atenção para minha família, eu acabo deixando com que eles se percam. Então, eu preciso estar, justamente por isso que eu volto nisso, eu preciso estar bem comigo, com Jesus, estar alinhado para com que a minha família esteja bem, para que o meu ministério esteja bem, para que o meu chamado de Deus, em Deus se cumpra de fato. Legal. Maravilha. Muito bom. Excelente. É isso aí. Eu sei bem dos desafios. Nós sabemos, né? Sim, sabemos. Os desafios, Tá com quantos filhos, Felipe? 3. Tô com 3. E tu, tem Duas meninas. Duas princesas. Isso. Mas as jornadas são parecidas, né? Sim, Os desafios da vida são cada um no seu nível, né? Sim. Mas a gente que está no mercado de trabalho, a igreja, enfim, empreendendo, servindo nas diversas áreas da igreja. Então as histórias elas se encontram em algum lugar e são parecidas, né? Legal, Felipe, estamos chegando ao final? Estamos, infelizmente, né? O papo tá bom. Que pena, né? que pena. Flávio tem. Daria para ficar com aí. certeza tem mais histórias. Daria para ficar aí mais umas 2 horas para a gente conversar aqui. Certeza. Com certeza. Mas, ô Flávio, deixa pra gente, pra nossa audiência, para os nossos irmãos, aquela mensagem de fé, de incentivo, né? Pode deixar. A mensagem que eu vou deixar, Felipão, é a seguinte: você precisa se manter firme, constante e não desistir. Porque se você desistir, você não vai saber o que pode acontecer no outro lado. Às vezes nós deixamos de caminhar, deixamos de prosseguir porque tá difícil, tá complicado, o deserto é grande, mas todo deserto tem uma promessa. Como Deus falou para o povo sair do Egito e ir para a Terra Prometida, eles passaram no deserto. É necessário com que você e eu passemos alguns desertos na nossa vida até a chegada da promessa. Então, não para, não desista, continue. Mesmo estando difícil, não desista. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Amém. Amém. O Alan. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença vocês. aqui no Carral Valeu, Cast. Flávio. É um prazer. Um podcast da influência cristã e com certeza a tua história, o que você partilhou aqui, vai alcançar o coração das pessoas que estão assistindo. Amém. E esse é o grande objetivo, Exato. como Amém. nós sempre falamos. Então, para você que esteve com a gente até aqui, até agora, que você seja inspirado através da história do Flávio, dos testemunhos que são gerados aqui nesse ambiente, que é um ambiente também de fé, de inspiração, de influência, e que você consiga aí também ser uma ferramenta nas mãos de Deus aonde você está, seja no hospital, seja no serviço público, seja no comércio exterior, seja aonde você estiver, que você seja uma potência nas mãos de Deus. O meu grande abraço para você. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência e pela presença aqui conosco. E quero pedir para você curtir as nossas redes sociais novamente. Curta aí, galera. O nosso Instagram, o nosso TikTok, que com certeza mais pessoas serão influenciadas pelo nosso conteúdo e também por você. Seja um agente do reino, como nós temos falado aqui, né? Dissipando ainda mais, aumentando ainda mais o alcance do nosso conteúdo. Então, muito obrigado. Continue, como nós falamos sempre, sendo influência onde Deus te colocou.
Que Deus continue abençoando a tua vida, no nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Até mais.